quê? E aí, tem uma hora que a bolinha sai pingando. O que meu marido faz? A gente tá falando aqui sobre pompoarismo com Marilis, e a gente saiu do assunto do presidiário. Não sei como a gente veio parar em Coca-Cola na vagina, não é isso? Isso. Conta aí, Marilis, a história pra gente, vai. Conta aí de novo. Tá falando sério? Sim, pra você contar pro nosso público aqui. Vamos Tá lá. bom, eu fui pra Tailândia. A Tailândia é super famosa pelos shows de pompoarismo. E você chega uma sequência, elas jogam a bolinha, tem a zarabatana, acerta o alvo. É sério. Eu acredito. É impressionante. Eu saí daquele show pensando assim, não sei como é que as mulheres não dominaram o mundo ainda. Porque aquilo ali é um poder que eu nunca tinha visto parecido. E tem esse número que uma delas vai lá, senta numa Coca-Cola, abre numa garrafa de Coca-Cola, tira a tampa com a periquita. Ela tira a tampa, daí joga a tampinha. É uma tampa de abridor ou é de rosto? Não, Só pra gente saber. tampa de abridor. É abridor, ela abre Aí a tampa. ela encaixa aquela garrafa na vagina e vira de cabeça pra baixo. E ela bebe a Coca-Cola. Aí ela bebe a Coca-Cola. A Coca-Cola entra, o líquido entra todo dentro do corpo dela. A vagina rota depois, não? Não. Aí ela vira Coca o normal líquido... ou light? Só pra eu... Sei lá, Tabet. Tá. Aí ela volta o líquido pra dentro da garrafa, ela pega a garrafa e dá pra Pra alguém beber. consumidor. A Coca-Cola batizada. Ai, todo mundo dá risada. Agora, nesse momento de bolinha pra cá, bolinha pra lá, veio uma bolinha voando. O que o meu digníssimo marido faz? Vai lá e pega a bolinha. Eu falei, puta que pariu, Micael. Aí todo mundo deu risada, Agora, ele vai lá e joga a bolinha de volta. É um programa família. Cara, é meio absurdo falar, mas assim, o ambiente é totalmente familiar. Tem gente, não tem menores de idade, mas você vê casais com filhos adultos, grupos de amigos. Eu vi até 3 senhorinhas muçulmanas com lenço na cabeça e tal. E você chega lá, paga, ganha uma cerveja, toma uma cerveja enquanto... É cerveja mesmo, não rola. tá batizada a cerveja, você sabe? Não, eu vi abrindo a garrafa com abridor. A mão, né? Um Tá abridor. ótimo. Bom, voltando aqui pro programa, tem uma galera que se reúne a cada 45 dias, eles resolvem a minha vida, a sua vida e até a vida da Mara Luque. A famosa reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. Basicamente, o que o presidente e os diretores do Banco Central fazem nesse encontro é analisar a nossa situação, o cenário internacional e definir os juros da economia. Já pensou quanto poder esses caras têm? Definir os juros significa decidir quanto você vai pagar pelo cheque especial, pela fatura do cartão, pelo empréstimo no banco, financiamento da casa, do carro. Bom, na última reunião, a galera decidiu baixar 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros. Passou de 6,5% para 6%. A taxa básica de juros é a Selic, ou Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Mara, posso entrar no cheque especial agora e pagar o mínimo do cartão ou não tá tranquilo Melhor ainda? não. Melhor não, né? Olha que interessante, essa redução na taxa básica, ela já era esperada, já havia condições de promover esse corte, mas houve uma espera para fazer esse corte e só saiu por conta da aprovação da reforma da Previdência na Câmara, porque a economia está parada, o desemprego muito alto, enfim, então havia uma expectativa de que os juros, que tinha espaço para os juros cair, a inflação sob controle, então havia espaço para os juros cair, mas havia o medo de que a reforma não passasse. Havia incerteza em relação à aprovação da reforma. E a questão da reforma é tão importante para as contas públicas que os analistas achavam que e que de fato aconteceu, que esse corte só viria depois que passasse na Câmara a aprovação da reforma, e foi isso que aconteceu. Respondendo à sua pergunta em relação a cheque especial, cartão de crédito, o problema é o custo do dinheiro na ponta final, que esse custo do dinheiro não cede, que é o chamado spread bancário, que é a diferença entre o custo do dinheiro,
que é a taxa básica, e o custo que o tomador final paga, né, pelo empréstimo. Isso ainda é muito alto. E existe na agenda BC+, algumas iniciativas para tentar baixar esses spreads. Uma delas é o estímulo à concorrência bancária e fortalecimento das cooperativas de crédito, as fintechs, enfim, abrir possibilidades para tentar estimular a concorrência bancária e tentar baixar esses spreads. Então, não vale a pena pagar o mínimo do cartão. E como é que ficam nossos investimentos com essa taxa de juros mais baixa da história? Fica mal. Esses investimentos. Então, fica mal. Tem que refazer essa frase. Porque é o seguinte, taxa de juro baixa para uma economia, assim, normal, uma taxa de juro normal, é importante para ativar a economia. Uma taxa de juro alta, como o Brasil viveu nos últimos anos, a gente chegou a ter, não faz muito tempo, 49% de taxa ao ano. Isso asfixia a economia, isso provoca perda de empregos, isso provoca uma série de coisas ruins. Então, só que o Brasil, por conta dessa taxa de juro tão alta, ele criou uma classe de rentistas. Há pessoas hoje que vivem do rendimento de juros. Essas pessoas vão ter que trabalhar agora, porque antigamente elas tinham 2% ao mês sem precisar apertar um parafuso. E recebia que era o rendimento da taxa de juros. Hoje elas não têm mais isso. Então, para elas buscarem um rendimento melhor, elas vão ter que diversificar a carteira, porque na ponta do investimento, o rendimento é esse. Você não vai ter o spread bancário na ponta do investimento. Então, ela vai ter que diversificar a carteira, procurar mercados de maior risco, que pode ser na própria renda fixa, né? Que é a taxa de juro, mas não a taxa de juro, não concentrar tudo, por exemplo, em títulos do governo de curto prazo. Antigamente, se eu comprava títulos do governo de curto prazo, você tinha 40%, não 49% ao ano. Quer dizer, o menor risco de crédito, liquidez diária e uma taxa de juro absurda. Então, para o investidor, era o paraíso. Eu chamo que é um falso paraíso, porque para o investidor o bom é que a economia dê certo, que as coisas funcionem para a economia, enfim. Sim, e essa queda, você acha que vai ter repercussão na economia real? Então, sim e não. Quer dizer, o que tem mais, ela pode ter sim uma repercussão na economia real, mas fundamentalmente é o spread bancário que atravanca a economia, porque é muito difícil para uma empresa no Brasil, por exemplo, se quiser fazer investimento, tomar dinheiro emprestado. Ela se inviabiliza se tomar dinheiro emprestado, entendeu? Então, tem que recorrer a outros mecanismos. Agora, você vai achar, para a economia real, a aprovação da reforma da Previdência, e olha, mais uma vez, pode não ser essa reforma que passou, poderia ter sido outra, mas o importante é que viesse uma reforma, efetivamente, ela sinaliza para os investidores que o país não está indo para a rota, enfim, do desempenho fiscal horroroso, enfim, de uma armadilha fiscal. Então, isso, em termos de atração de investimentos, tem um poder muito grande. Porque você viu vários cortes na taxa... Então, para você, não tem risco de uma fuga de investidor estrangeiro? Ou ficam elas por elas? Então, o investidor estrangeiro, o que ele está olhando aqui no Brasil? A remuneração lá... Essa remuneração ainda é muito alta para o estrangeiro, porque lá fora ele tem juros negativos. Uhum. Mas o que o investidor estrangeiro vai olhar aqui? Ele vai olhar a Bolsa, ele vai olhar principalmente os projetos de privatização e concessão e infraestrutura. Hoje, os investidores estrangeiros olham muito os projetos de infraestrutura, porque ele vai comprar títulos de projetos que tendem a dar uma remuneração muito boa. Então, e isso é importante se você... A economia estando nos eixos é muito melhor, no final das contas, para o investidor do que uma economia rodando a 49% ao ano, a 15%, a 20%, ela tem problemas. Por isso essa taxa de juro tão alta, entendeu? Porque ela tem um risco embutido ali. Então, tudo bem, vem aquele capital especulativo, pega aquele dinheiro e vai embora no primeiro probleminha.
Agora não, você consegue atrair investidores para obras de infraestrutura, para investimentos na produção, na economia real, que é o legal, né? Enfim. Tinha muita gente dizendo que agora, com essas mudanças, a poupança vai passar a ser um bom investimento de novo. Mas isso é fake news, né? Total. A poupança, ela rende 70%, historicamente, 70% do CDI, que é a taxa que serve de referência, a taxa de juros que serve de referência no mercado de renda fixa. Então, quer dizer, ela nunca vai alcançar o CDI. Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, Mara, você que entende esse assunto. Está começando a ter, no próprio Congresso, a licença Paulo Guedes. Eles estão começando a conversar, olha, Paulo Guedes, a economia não decola, Paulo Guedes teve alguns atritos com o Congresso e já tem gente dizendo, olha, ele tem prazo até o final do ano para a economia decolar. O que você acha dessa perspectiva, hein? Tem chance de... Eu acho que a economia não vai decolar, enfim, conversando com esses analistas, estrategistas, eles acham que ela não vai decolar como se imaginava às vésperas da eleição do Bolsonaro. No começo do ano, você viu a Bolsa bombando, dólar desabando, porque havia uma expectativa muito forte de que a economia fosse decolar com o choque liberal do Paulo Guedes. E o que se viu é que, enfim, o governo que tem pouca habilidade para endereçar as reformas necessárias. O presidente, ele está claro que ele não acredita na agenda liberal. A gente não tem um presidente liberal, a gente tem um presidente nacionalista. A gente tem um presidente mais alinhado com as ideias da Dilma do que com as ideias do Paulo Guedes. Então, isso está claro. E isso mostra toda a dificuldade de se encaminhar isso no Congresso, né? Então, a expectativa é de que a economia retome, até porque, mas não com a magnitude que era esperado lá atrás. Se o Paulo Guedes pode cair, pode. A economia é um ponto extremo. Paulo Guedes pode cair, mas o próprio presidente pode ser afetado se a economia não reagir. Ele tem um problema seríssimo. A popularidade dele já caiu e pode cair mais. Ele não se dá conta disso. Quando ele fala esse monte de bobagem, ele não se dá conta disso. De que ele vai, se a economia não destravar, ele é o principal atingido. E acho que existe também uma figura na política econômica, na história da política econômica de maneira geral, que é aquela curva de recuperação em J, que às vezes você precisa cair um pouco ou ficar estável um pouco antes de subir. Exatamente. E acho que, enfim, o risco... E acho que, na verdade, o risco do Paulo Guedes cair, eu acho que ainda é pequeno. Porque acho que ele ainda tem, por mais que ele ainda esteja em briga e disputa com o Congresso, eu acho que ainda é interessante para o Congresso que ele fique lá, porque acho que as agendas ainda são coincidentes, de certa maneira. O Bolsonaro, ele tem desviado dessa rota muitas vezes, porque realmente o DNA dele econômico não é esse, mas não sei se daqui a um ano, ou no meio do ano que vem, se a economia ainda estiver ruim, o Bolsonaro pode pensar, poxa, eu entrei nessa agenda liberal, que é super amarga, super impopular, eu reduzi, enfim, dificultei as regras de aposentadoria, ele pode pensar em um monte de coisa que às vezes desagrada e não decolou ainda, por que eu vou continuar com o Paulo Guedes? Ele pode pensar isso. Eu não acho que seja o cenário ainda. E tem uma figura que está crescendo muito no governo, que é o ministro da Infraestrutura. Ele está ganhando uma relevância no mercado. Os agentes econômicos têm olhado para ele. Ele é um cara muito pragmático, tecnicamente muito bom, e ele está ganhando uma relevância para os agentes econômicos que eu acho que muitas vezes, assim, pode ofuscar o próprio ministro, Paulo Guedes. Falando nisso, para a gente terminar esse assunto, como é que estão as privatizações, Bruno? A gente tem novidade no front? Tem alguma coisa já... O presidente falou muito sobre... Acho que o ponto que ele avançou mais, pelo menos no discurso, foi a questão da privatização dos Correios. Correios, né? Inclusive, ele trocou o presidente porque o presidente fazia uma... De fato, ele fazia uma campanha interna nos Correios contra a privatização. Enfim, fala-se muito, o Bolsonaro tem um viés autoritário, não consegue ouvir opiniões divergentes, mas, de fato, isso era uma diretriz do governo, né? Você não coloca um presidente numa empresa
e o presidente faz o contrário do que o dono da empresa quer. Óbvio que o Bolsonaro não é o dono da empresa, mas ele, enfim, ele e a equipe econômica dão a diretriz. Acho que ali o método foi ruim da demissão do presidente dos Correios, porque foi uma coisa... Mas foi inevitável, né? Mas era, enfim, era realmente inevitável nesse caso. Acho que o que está, enfim, politicamente dentro do governo mais avançado é isso, e tem a Eletrobras, principalmente, né? Que é o que deve avançar. Ainda precisa, enfim, cumprir algumas etapas, mas acho que essas duas, a Eletrobras primeiro, os Correios acho que até, enfim, deve ter um pouco mais de resistência. E Eletrobras tem além de ter um impacto importante na privatização e além de atrair muito estrangeiros e tal, toda a história, né, da Eletrobras, dos problemas que tiveram e tal, tendem na privatização, tendem a ser resolvidas algumas coisas com credores e tal, uma série de coisas. Eletrobras, eu acho que é o que vem primeiro. Acho que sim. Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso restinho de Segunda Chamada aqui. Até segunda que vem com mais um programa. E não se esqueça, se você que já é membro, fala aí pro seu amigo, seu colega, a pessoa que você indicou o canal para se inscrever e também ser membro do canal para acompanhar esse restinho de Segunda Chamada toda segunda aqui com a gente, tá certo? Tchau, tchau, até semana que vem.